Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Hoje é o dia 23 de maio de 2022 e eu hoje de manhã estava lendo as Sagradas Escrituras em 1 de Reis 13 e eu aprendi uma coisa maravilhosa que eu quero compartilhar convosco. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais e também quero vos dizer que nós temos que dar ouvidos às Sagradas Escrituras. E quando nós passamos tempo nas Sagradas Escrituras, nós aprendemos muito. Está muito calor para aqui, por isso eu estou saindo de manhã. Não gosto muito de estar saindo de manga à cava, mas eu estou hoje, porque realmente está muito calor. Eu vou orar ao Altíssimo e tenho aqui uma passagem poderosa para vos apresentar das Sagradas Escrituras. E é referente a quando nós ouvimos, mas não fazemos caso. Muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus, nós sabemos que, eu espero que você ouça a voz de Deus, porque eu ouço a sua voz, através da sua palavra, às vezes coisas que nós estamos fazendo e de repente vem aquele versículo das Sagradas Escrituras e isto é uma maneira de ouvirmos, portanto, a voz do nosso Pai Celestial. Às vezes nós somos tentados para dar largas à nossa carne e de repente vem um versículo, por exemplo, vem aquele versículo que diz assim: sejas depressa em ouvir, tardio a falar e tardio a irar-te. Isso é um versículo muito poderoso e que de vez em quando vem à nossa mente quando nós estamos prontos para dar largas à nossa carne. E então, meus irmãos, mas eu hoje vou falar uma passagem das Sagradas Escrituras poderosíssima. E quando li essa manhã eu até chorei. Porque é assim, como eu já estava dizendo, muitas vezes nós ouvimos as Sagradas, nós ouvimos a voz do Altíssimo, nós sabemos que é a voz dele, mas se vier outra pessoa pessoalmente falar connosco, parece que, às vezes, parece que tem mais força. E às vezes nós obedecemos mais àquilo que nós ouvimos, sem ser das Sagradas Escrituras, sem ser do nosso Pai Celestial, e acabamos dando-nos muito mal, e é o que vamos ouvir hoje aqui. O que eu vou ler aqui é uma coisa fora de normal, talvez você já ouviu, talvez não sei, mas nunca é demais nós ouvimos, porque se você ouvir de algum pastor que leu a você, ou que trouxe uma pregação sobre isso, ou até mesmo de você ter passado tempo nas Sagradas Escrituras, eu tenho a certeza que aquilo que você vai ouvir hoje é um pouco diferente, porque nós todos temos algo para adicionar àquilo que já ouvimos. Vou orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, eu te dou graças, glórias ao teu nome, Senhor. Glória seja dado ao teu nome, Senhor. Obrigado por todas as pessoas que tiraram tempo da sua vida para ouvirem este vídeo, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa falar, Pai Santo, Senhor, através de mim, Senhor, Pai Santo, e que eles possam ser alimentados, Pai Santo, saciados, Senhor, e também que eles possam tomar a sério a tua palavra, Senhor. Tu falas com o teu povo, Senhor, e infelizmente são poucos aqueles que querem ouvir, Senhor, e muito menos aqueles que querem te obedecer, Senhor. Aqui nessa passagem eles vão ver que quando nós não obedecemos à tua palavra, há um grande preço a pagar. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor para ti, no nome do teu amado Filho Yahushua, Yeshua HaMashiach, que eu te agradeço, Senhor. Amém. Ok, irmãos, eu vou então agora por aqui as Sagradas Escrituras que nós vamos ler juntos e eu tenho a certeza que nós vamos aprender muito. Vamos então ler aqui 1 de Reis 13. Você vai aprender uma grande lição hoje. Diz assim as Sagradas Escrituras: e eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. Portanto, ele era um homem de Deus. E ele veio por ordem de Deus de Judá a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor. Portanto, este homem de Deus que veio de Judá a Betel, ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Portanto, ele estava profetizando para o futuro. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será, ainda não é, ainda não tinha nascido Josias, o qual, presta atenção meus irmãos, o qual sacrificará sobre ti
os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso e ossos de homens se queimarão sobre ti. Vocês estão compreendendo o que ele está dizendo? Ele está dizendo que vai vir um homem, vai nascer um homem, vai nascer uma criança, que vão pôr o nome dele Josias. E este Josias sacrificará sobre ti, portanto, sobre ti, sobre quê? Sobre o altar, os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso e ossos de homens se queimarão sobre ti. Ok. Este capítulo é um pouco grande, eu quero ver se vai fazer tudo aqui, mas eu quero pôr aqui uma coisa muito importante. Você já reparou, ele está falando do altar, não é? Do altar, deixa-me pôr isso aqui, do altar. Eu já devia ter posto isso aqui, mas eu vou falando e continuo fazendo. Vocês já viram, vocês já repararam como é que é os altares, altar da igreja. Vocês já repararam com que é que se parece o altar da igreja? Vê por aqui. Você lembra-se de uns vídeos que eu fiz aí, que era da Fiona Burnett. Fiona Burnett. Ok, isto aqui é um altar da igreja católica, porque em geral nas igrejas pentecostais aparece só um púlpito. Há uma coisa pequenina onde o pastor abre, basically, a Bíblia para ler ali. Mas a igreja católica é isto aqui. Você sabe isto aqui, o que é que representa? Exatamente uma cama. Pode ser uma urna, pode ser uma cama, e havia e ainda há lugares em que eles sacrificam pessoas aqui. Sacrificam, quer dizer, matem. E então a Fiona Burnett, ela, eu não sei se você tem certeza que se é assim no meu canal, nos meus canais antigos, você deve se lembrar que ela dizia que os altares da igreja católica, porque ela foi oferecida para servir de sacrifício, e os sacerdotes tinham relações sexuais com ela aqui, nestas pequenina, 3, 4 anos, arrebentava-lhe tudo, ela diz que ficava toda cheia de sangue, por dias que não se mexia, mas eles também tinham doutores que tratavam dela, até ela se recompor, quando ela estava outra vez um bocadinho melhor, ela se tornava outra vez, uma coisa, você não imagina o que é que acontece. Mas aqui, portanto, vamos ver o que é que ele dizia. Vamos ver outra vez o que é que ele dizia assim. Deixa eu pôr isso aqui grande. Dizia assim, olha, ele está falando contra o altar. Vocês lembram-se, contra o altar. E ele disse então, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso e os ossos de homens se queimarão sobre ti. Portanto, aqui podemos ver que havia assim... Este homem de Deus estava profetizando que algo ia acontecer no altar. E vejam só, sobre ti queimam incenso e os ossos dos homens se queimarão sobre ti. Portanto, aqui eles iam ver sacrifícios de sacerdotes e também eles iam queimar os ossos deles aqui. E deu, naquele mesmo dia, um sinal, dizendo... Portanto, este homem de Deus disse assim, altar, altar, sobre ti vai nascer um homem que será Josias, e ele vai sacrificar sobre ti os sacerdotes, e ainda vai trazer um sinal, diz assim, e deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou. Isso é um homem que ouvia a voz do Senhor. Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Portanto, ele não estava dizendo aquilo só ao altar, tinha ali aqueles outros sacerdotes que estavam vindo. Ele estava dizendo, altar, altar, vai acontecer isto e aquilo, que me já disse. E o sinal é este, que o Senhor, eis que o altar se fenderá, quer dizer, o altar vai se romper, vai rachar, e a cinza que nele está se derramará. Ora, vejam só. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, havia ali o rei e havia ali o homem de Deus, ouvindo o que ele estava dizendo, que clamara contra o altar de Betal, Jeroboão é este aqui no princípio, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, era um sacerdote que estava lá. Havia o rei, havia o homem de Deus e havia esse tal Jeroboão. Jeroboão, quando eu vi ele falar isso, estender a sua mão sobre o altar, dizendo, pega-o, para as pessoas pegarem nele. Mas a sua mão,
que estenderam contra ele se secou e não podia tornar a trazê-la a si. Portanto, a mão dele ficou seca. E o altar se fendeu e a cinza se derramou, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Presta atenção, este homem de Deus estava sendo usado e o que ele estava dizendo estava acontecendo. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: suplica ao Senhor teu Deus, não é ao meu Deus, ao teu Deus. Ele ficou agoniado e ele disse: epá, diz ao teu Deus, roga por mim, para que se restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor e a mão do rei se lhes restituiu e ficou como dantes. Eu acho que o homem, o rei, acho que era mesmo Jeroboão. Não está muito bem explicado aí, mas parece que é. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo para casa e conforta-te e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, eu não iria contigo. Eu estou toda arrepiada. Glórias ao nome do Altíssimo, glórias ao nome do Altíssimo. Isso quer dizer, meus queridos irmãos, que os verdadeiros homens de Deus não se vendem. Não se vendem. Ele estava dizendo a ele assim: olha, não, para a minha casa. E ele disse a ele: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo. Nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E morava em Betel um velho profeta. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera naquele lugar em Betel e as palavras que disseram ao rei, e as contaram ao seu pai. Portanto, agora estamos falando de outro sacerdote, um homem já de idade, um profeta, aliás, um velho profeta. E esse profeta viu o que aquele homem de Deus fez, que disse que o altar ia quebrar e que ia derramar as cinzas, isso tudo. E vi que esse Jeroboão estava dizendo para os outros pegarem nele e a mão dele ficou toda seca, como vocês acabaram de ver. E então este profeta ficou curioso. Vejam só. E morava em Betel um velho profeta e vieram seus filhos e contaram tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel e as palavras que disseram ao rei. E contaram ao pai. Disse-lhes o pai: qual é o caminho que ele foi? Por que caminho se foi? E seus filhos mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos, este homem, este velho profeta, disse aos seus filhos: albardai o jumento. E albardaram o jumento no qual ele montou. E foi, portanto, este homem, este velho profeta, foi pôs o homem de Deus e achou sentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali, portanto naquela cidade, não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E ele lhe disse: também sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor. Olha, veja que grande mentiroso. Por isso eu disse: meus irmãos, temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve. E especialmente com anjos. Porque hoje em dia está cheio de pastores que estão vendo anjos em todo o lugar e esquecendo-se que as Sagradas Escrituras dizem que um anjo pode se transformar, que o diabo pode se transformar num anjo de luz. E ele disse: sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faz voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água, porém mentir. Este homem de Deus, que fez estes milagres até agora, começou a ser enganado porque este velho profeta falou que um anjo do Senhor tinha-lhe dito o que lhe disse, que eu já disse a vocês, não vou repetir. Assim, portanto, depois de ele dizer isto tudo, assim, voltou com ele e comeu pão em sua casa e bebeu água.
Olha, ele não foi para lá comer assim jantares e embebedar-se, não. Ele fez só comer pão e água, exatamente o que o Senhor disse a ele para não fazer. E sucedeu que, estando eles à mesa, eles quem? Aquele homem de Deus e o outro profeta velho, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. Portanto, ao profeta velho mentiroso. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor. Portanto, clamou ao homem de Deus. Vejam só, nessa altura, o nosso Pai Celestial usou o profeta velho, enganador, mentiroso, para trazer uma palavra de Deus. Se você compreendesse a profundidade deste capítulo, quer dizer, Deus está usando um homem, profeta, mentiroso, que mentiu ao homem de Deus, e você vai ver o que é que aconteceu ao homem de Deus, porque ele deu ouvidos a esse profeta mentiroso. Mas diz assim, e ele disse, ok, também esse é profeta, e sucedeu que estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. Quem é que fez voltar o homem de Deus? Foi o mentiroso, o profeta mentiroso. E portanto ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá dizendo: assim diz o Senhor. Isso é o profeta mentiroso, mas já está falando agora a verdade. Assim diz o Senhor: porquanto foste rebelde à ordem do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que o Senhor te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Portanto, o profeta mentiroso ainda albardou o jumento do outro, que já ia-se embora. Este, pois, se foi. Portanto, o homem de Deus foi-se embora. Acredito com uma tristeza muito grande. Se fosse, talvez ia ficar assim, um tanto ou quanto duvidando de que aquele homem mentiroso estava falando a verdade. Mas o homem mentiroso estava dizendo exatamente aquilo que o Senhor mandou e foi para não comer pão, nem beber água, nem entrar na casa de ninguém. Vejam só. E sucedeu que comer pão, ok, e o jumento para o profeta. Este foi, e este se foi. Portanto, o homem de Deus foi-se embora. Não diz aqui que ele ficou triste ou que ficou preocupado com aquela mensagem que o profeta mentiroso tinha dado a ele, mas vejam só o que é que aconteceu. E este pois se foi, e o leão o encontrou no caminho e o matou. Matou o profeta, o homem de Deus. E o seu cadáver ficou estendido no caminho. E o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. Meus irmãos, vejam só. Um leão que matou o profeta, mas não tocou no burro. Ou no... nem no burro estava ali. O jumento. Não tocou no... não é jumento que diz aqui, espera. Jumento, O leão matou o profeta, mas não tocou no burro, nem tocou no homem. Ele matou só porque Deus tinha dito que ele... Mas vejam só. E eis que alguns homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo. E foram e disseram na cidade onde o velho profeta habitava. E ouvindo o profeta velho, quando eu vi aquilo, meus irmãos, eu acho que aquele homem teve um... Vejam só, Deus não matou o profeta mentiroso, que foi mentir ao outro, dizer que um anjo tinha falado com ele, matou foi o Filho de Deus, o homem de Deus. E aqui eu quero que tu entendas uma coisa muito forte. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve, quando a gente diz, foi o Senhor. Porque ele realmente ouviu do Senhor para não entrar em lugar nenhum. E também o outro disse que tinha visto um anjo. Quem é que tem mais poder? É um anjo ou é o nosso Pai Celestial? E tem outro, nós temos que ter discernimento para sabermos se é de Deus ou se é do diabo. Infelizmente aquele profeta deixou-se vacilar, deixou-se, conduzido pela mentira que aquele outro disse,
Mas o Senhor não fez mal ao outro, ao mentiroso. Ele fez o filho, aquele que diz que é o homem de Deus. Você e eu, nós temos que ter muito cuidado quando dizem o Senhor disse-me, o Senhor disse-me. Temos que ter muito cuidado. E muitas pessoas aí já disseram, eu não vou entrar em detalhes agora, mas tem um homem que já disse do arrebatamento 2 ou 3 vezes, o Senhor me disse, e ainda continuam pessoas, às vezes, dando crédito aos vídeos dele. É preciso ter muito cuidado. Continuando. E vindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse, é o homem de Deus que foi rebelde à ordem do Senhor. Vejam só, por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou. O homem disse que despedaçou e matou. Mentira, ele matou-lhe, mas não despedaçou. O homem estava intacto, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. Então disse a seus filhos, albardai-me o jumento. E eles o albardaram. Então foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão, quer dizer, o leão matou-lhe e ficou sempre ali. Mas que ninguém toca aqui. Vocês estão compreendendo? Meus irmãos, isso são coisas tão profundas. Olha, então foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Meus irmãos, isso é uma coisa fora do normal. Fora do normal. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento, levando consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para o chorar e enterrar. E colocou o cadáver no seu próprio sepulcro. E prantearam, dizendo, meu irmão. E sucedeu que depois de o haver sepultado, disse aos seus filhos, morrendo eu, sepultai no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, pondo os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor exclamou contra o altar que está em Betel, como também contra as cidades dos altos que estão nas cidades de Samaria. Nem depois dessas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. Veja só, quer dizer, ele estava dizendo aquilo tudo, mas ele não deixou o seu mau caminho. Mas vocês estão vendo quem é que Deus castigou? Quem foi que Deus castigou? Nem depois dessas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. Antes de todo o povo, tornou a constituir sacerdotes nos lugares altos, e a qualquer que queria consagrava, a qualquer que ele queria, não era qualquer que o Senhor mandava que consagrasse, a qualquer que queria consagrava sacerdotes nos lugares altos. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão para destruí-la e extingui-la da terra. Meus queridos irmãos, eu não sei exatamente o que é que tu aprendeste dessa lição, mas aqui há muitos pontos importantíssimos que temos que fazer. Primeiro, um homem de Deus, infelizmente, é chamado homem de Deus, é um homem de Deus, mas às vezes pode-se enganar com a mensagem. Eu lhe vi realmente a palavra do Senhor dizer a ele para não entrar em casa de ninguém, não comer pão, não beber água e não dormir na casa de ninguém. No entanto, veio aquele profeta mentiroso e disse-lhe ali meia dúzia de mentiras, disse que um anjo tinha aparecido. Olha, se você soubesse quantas pessoas aqui no YouTube hoje em dia dizem que vem anjo, e o anjo tem até que, oh my God, você até diz que manda o anjo levar as almas para o inferno e trazer as almas e arrancar a alma da pessoa. Este é o tal falso profeta, que já fiz aí um vídeo a desmascarar, porque o Senhor me disse a mim que ele era um falso. Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu quero que vocês tenham muito cuidado quando vocês começarem a ouvir pessoas que ultimamente então há anjos por todos os lados, pessoas dão ouvidos à voz, ou um anjo assim, apareceu um anjo. Tem que ter muito cuidado, porque quando o nosso Pai fala, temos que ter ouvidos e conhecer a voz dele. A palavra do Senhor diz em João 15, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Preciso ter muito cuidado para a gente ouvirmos e obedecermos à voz do nosso Pai Celestial. E também podemos ver também que este homem, como é que é dizer, foi a causa da morte daquele outro profeta, mas talvez para que a gente hoje
talvez para que hoje eu esteja aqui pregando sobre isso e outras pessoas possam estar fazendo algum estudo bíblico sobre isso, para que a gente aprenda que com Deus não se brinca. Temos que ter cuidado do que é que a gente ouve e temos que ficar firmes naquilo que a gente ouve. Não vá vir um profeta velho, qualquer mentiroso, e dizer que viu um anjo e depois nós mudarmos a nossa maneira de pensar. Quando Deus fala, está falado. E quando não se obedece, recebe-se o castigo. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais, que o Altíssimo vos abençoe, fica na paz do Criador dos céus e da terra.